Mais um Senhores TV no ar. Hoje nós conversaremos com o senhor Eduardo Delu, gerente executivo dos Senhores de São José dos Campos e região, a respeito de um assunto muito e peculiar, que é exatamente os apoios e patrocínios dos senhores em toda a nossa região, em toda a nossa base aqui, voltada, claro, a você do segmento, para, claro, incremento de venda, incremento de tráfego e, principalmente, incremento de visibilidade. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui. E esse é um ponto importante em que os senhores atuam já há bastante tempo e trata, eu sei, com muito carinho. Os apoios e patrocínios dos senhores são muito importantes para o segmento, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas ações como um todo aqui para a nossa base. Tá. Os apoios e os patrocínios são importantes na geração de eventos e ações voltadas para o segmento, na hotelaria, na gastronomia. Então, são vários eventos durante o ano que vão acontecendo que a gente entra tanto com o apoio institucional, com a divulgação e às vezes até com o patrocínio, visando o fortalecimento da nossa categoria. Eu acho isso muito importante. E você começou falando exatamente a respeito de eventos. E você que acompanha aqui o Senhores TV, acompanha todos os nossos periódicos, aí seja na internet, seja aqui no programa mesmo, você sabe. A gente participa de muitos eventos, mas o grande foco são as ações, né? Porque existem alguns eventos em que a gente participa como patrocinador, a gente desenvolve alguns eventos aqui nos senhores, mas existe também a participação estritamente como um apoio a você do segmento, gerando essa visibilidade, né? Então, não se resume a patrocínio, porque tem muita gente que pensa isso, né? Faz evento, nós patrocinamos evento. Não, os senhores têm voltado a intenção de participar de ações que levem o nome do segmento, a todos vocês do segmento, uma participação melhor no mercado, né? Sim. Não se trata só de eventos, são ações em geral, né? Em geral, todo quanto é tipo de ação que promove o turismo em si, o turismo ele gera hóspede no hotel, cliente no restaurante, então ele beneficia toda a nossa categoria. Então tem algumas ações, patrocínios que, por exemplo, foi um mapa da cidade. Teve o evento de rugby, um campeonato mundial aqui na nossa cidade e com o apoio nós ajudamos a patrocinar um mapa da cidade. Certo. Então, mas para quê? Identificar os hotéis, identificar os restaurantes, isso ajuda, como vem muita gente de fora da cidade, teve em torno de 2.000 pessoas de fora, isso também é uma ação que leva as pessoas para dentro do nosso segmento. Então, essa parte gera muita visibilidade para o sindicato de uma forma institucional e prática, né, quando a pessoa, o hoteleiro, o restaurante recebe a pessoa dentro. O resultado efetivo, né? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui com você, o Eduardo, e você que é do segmento sabe a importância disso daí. Às vezes a gente fala, por exemplo, um evento, vou repetir isso daí, um grande evento é um ponto, mas é uma série de pequenas ações que mantêm a sua visibilidade. E eu sei que os senhores é muito preocupado com isso. Porque, repetindo, com tudo que é feito aqui pela Priscila, pela parte de comunicação, mantê-lo informado das pequenas ações que ocorrem. Porque, de repente, a gente vê alguém do segmento faz uma ação de responsabilidade social, por exemplo. Os senhores têm muita preocupação em fazer pequenas ações, mas manter o segmento no ar, né? Então não são só os grandes eventos, as pequenas ações que fazem a diferença, né? Sim, a gente teve uma ação, a gente está combinando até, está no momento de desenvolvimento desse projeto, de ter uma ação dentro de uma instituição, com curso de capacitação tanto de garçom quanto camareira, legal, que é de recuperação de dependentes químicos, que é uma ação que, mas o que ajuda isso? Às vezes, além de formar um profissional pro segmento, todo hoteleiro, dono de restaurante, buffets, enfim, toda a nossa categoria sempre tem um funcionário, um filho do funcionário, um irmão, alguém conhece alguém que é um dependente químico. Então tem a parte social. Então essas pequenas ações também fortalecem o nosso segmento de uma forma muito mais institucional, mas elas existem também.
Perfeito, então, ótimo. E a gente, atualmente, eu queria que você falasse um pouco, discorresse um pouco a respeito do que os senhores já fez e existem algumas coisas acontecendo, né? Sim. Aqui, com relação a esse evento, a gente participou aí, tem o Vale Design, o Cachaça Gourmet, que foi um grande sucesso também, e tem coisas que estão acontecendo, como o Festival Gastronômico de Taubaté, e esse maravilhoso aqui, nosso vizinho aqui em São José dos Campos, o Festival de Cordas em São Francisco de Xavier, né? Tudo isso com a atuação também dos senhores. Sim. Tem alguns que teve o apoio só na divulgação com no nosso boletim informativo, na nossa TV Senhores, no Facebook, no site, no newsletter eletrônico. E outros têm um patrocínio para estar ajudando também a promover o evento. Então, nesse momento está ocorrendo o Festival Gastronômico de Taubaté, que é o primeiro festival de Taubaté, e também o Festival de Cordas da Serra da Mantiqueira, que faz parte em São Francisco Xavier, mas está dentro de São José dos Campos, né? E a gente apoia muito forte esse tipo de coisa, que movimenta toda a parte de pousada, restaurante do distrito e, consequentemente, fortalece o empresário. Uma coisa que eu quero lembrar, você vê que insistentemente a gente toca nesse assunto aqui no programa, a importância que os senhores dão ao segmento turismo. E vou citar aqui São Francisco Xavier, que vem nos últimos tempos sendo revelado como um polo de turismo extremamente forte para a nossa região, que está se desenvolvendo. E os senhores veem com muito bons olhos isso daí o apoio efetivo a esse Festival de Cordas em São Francisco Xavier. E eu queria falar exatamente isso. Fora desses grandes centros, Caçapava, São José, Taubaté, Jacareí e tudo mais, Monteiro Lobato, claro, o nosso apaixonado por Monteiro Lobato aqui, existe uma preocupação dos senhores muito grande em fazer, através de eventos, através de patrocínios e apoios, o desenvolvimento da região como um todo, né? Que fique claro isso, não se trata só dos grandes centros, né? Sim, são 18 cidades a nossa base e nós procuramos atender de forma homogênea todas. Então, por exemplo, na questão de capacitação, das 18 cidades da nossa base, ano passado nós atendemos 16 cidades e patrocinamos 14 eventos em 14 cidades. Algumas ficou para o ano seguinte, outras nós atendemos esse ano, mas de uma forma geral, todas as cidades são atendidas. Em proporções um pouco diferentes pelo tamanho, pelo porte da cidade, mas a importância do turismo, qualquer forma de turismo é um evento que a cidade que leva muita gente para a cidade, é importante para o nosso segmento, por isso a nossa participação nessas... Efetiva em tudo isso. E uma outra coisa que também conversando aqui, lembrando que nós estamos esperando a sua visita aqui, eu quero que você discorra rapidamente, os senhores não é uma entidade fechada, os senhores é uma entidade aberta, nós estamos aqui abertos a você do segmento para as boas ideias, não é? Sim. O empresário, às vezes, ele fica meio preocupado com essa questão, é sindicato, mas a gente está tentando mostrar que nós somos muito mais parceiros com a questão jurídica que nós temos, só a questão jurídica é muito forte, com a questão da convenção coletiva, com esses apoios, movimentando a nossa categoria. Então, mostrando a nossa parceria com o empresário. Infelizmente, muitos empresários ainda não sabem, nós estamos mostrando isso para o empresário, para que ele seja mais parceiro dos senhores e tenha muito mais benefícios na sua região para trazer um movimento esperado dentro do seu estabelecimento. Não tem dúvida, eu vou usar uma máxima aqui, como sempre eu faço, né? Muitas cabeças sempre pensam muito melhor. Então, os senhores está aberto aqui para você, eu agradeço, Eduardo. Falo aqui em nome do Eduardo Delu, gerente executivo dos senhores de São José dos Campos e região. Venha conversar conosco, saiba de tudo que os senhores têm a oferecer para você do segmento. O mais importante, o que move tudo o que nós fazemos é atendê-lo cada vez melhor. Lembrando que você vê esse programa também pelo www.senhores.com.br. Esperamos a sua visita, a sua opinião e quem sabe a gente pode desenvolver aí um grande projeto novo com repercussões positivas a todos nós. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.